Olá, amigos estudantes da lição da Escola Sabatina. Muito bom ter você aqui hoje, quarta-feira, 23 de setembro de 2020. As exigências do amor. Título do estudo de hoje, da última lição do trimestre que estamos estudando essa semana, não é isso? Eu convido você para orarmos agora. Bondoso Deus, agradecidos sinceramente pela oportunidade de abrirmos a Tua Palavra, oramos pedindo a Tua iluminação, a Tua orientação para que a nossa mente possa compreender a Tua vontade para cada um de nós. Dirige-nos. Oramos agradecidos em Jesus. Amém. Sim. A introdução da lição diz o seguinte para nós hoje. O amor se manifesta em ações. O amor nos instiga a fazer algo pelos perdidos. Paulo declarou: o amor de Cristo nos constrange. A essência do cristianismo não é deixar de fazer coisas ruins para ser salvo. A essência do cristianismo não é, obviamente, o que no mundo evangélico é conhecido como salvação pelas obras. Não é isso? Você é salvo pela fé em Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ressurreto, assunto aos céus, à direita de Deus e justificado pela graça de Jesus. Ou seja, os merecimentos, os créditos de Jesus são transferidos para o crente através da fé que ele tem em Jesus. A salvação é pela fé. Obviamente que a Bíblia também condena uma fé morta, ou seja, uma fé que não produz resultados. Então, você será e é um homem, uma mulher, um crente, um servo de boas obras, não em busca da salvação, mas porque você foi salvo em Jesus. E trabalhar no ministério de Jesus Cristo mantém a nossa brasa de fé viva, renovando a nossa salvação a cada manhã. Numa reunião matinal com os discípulos às margens do Mar da Galileia, Jesus destacou de maneira brilhante as exigências do amor divino. Na verdade, Jesus, quando apareceu na praia do Mar da Galileia naquela manhã, ele tinha uma missão extraordinária, grandiosa, que era recuperar Pedro, seu discípulo, e agora receberia a comissão evangélica para ser um apóstolo como todos os demais. Não que Pedro houvesse retirado do grupo dos discípulos, mas entre Jesus e Pedro havia uma cisma, ou um cisma, como alguns gostam de dizer, né? Havia uma questão a ser resolvida, que foi o fato histórico de Pedro, na noite em que Jesus foi preso, tê-lo negado e inclusive blasfemado do nome de Jesus Cristo. Quando eu e você lemos João 21, dos versos 15 a 19, ali existe o registro da célebre pergunta que Jesus Cristo faz para Pedro. Ele pergunta: Pedro, você me ama? E é sobre esse evento, esse diálogo, sobre o conteúdo dessa conversa, sobre o propósito de Jesus Cristo, sobre as respostas de Pedro, a reação de Pedro, que a lição de hoje trata. O foco da lição, do estudo bíblico de hoje, é esse encontro entre Pedro e Jesus Cristo. Pedro negou o seu Senhor 3 vezes e Jesus obteve uma resposta de amor dos lábios de Pedro 3 vezes. Sim, parece que a conta ficou zerada se a questão é resolvida apenas pelo número, não é verdade? Quando Pedro respondia para Jesus que ele o amava, Jesus dizia: apacenta os meus cordeiros, ou em algumas versões bíblicas, apacenta as minhas ovelhas, ou seja, seja pastor do meu povo, ou seja, seja um guia. Jesus estava dizendo: olha, eu estou reintegrando você na posição de líder que você perdeu diante de você mesmo no dia que você me negou, na noite em que fui preso antes de ser crucificado. As frases poderiam ter sido essas. O amor divino é ativo e não passivo.
O amor divino é compromisso e é ação. Jesus Cristo tinha poucos dias depois da ressurreição aqui na terra para colocar a casa em ordem, se assim podemos usar essa expressão. Jesus tinha pouco tempo para dar nomes aos bois, ou seja, para recolocar a liderança, para recolocar o rebanho numa direção e numa liderança que estivesse em comunhão com Deus o Pai. Eu e você precisamos nos transportar para aquele momento e entender que a maioria massacrante de todos os seguidores de Jesus Cristo jamais poderiam imaginá-lo ressuscitado. E ao ele aparecer, todos os pensamentos, projetos, frustrações são revistos, inclusive no coração de Pedro. Considerando a atitude vergonhosa de Pedro quando Cristo havia sido preso, e que Pedro não apenas negara conhecer Jesus, mas ele proferiu maldições, esse assunto foi resolvido olho no olho na praia naquela manhã fabulosa. O mestre exigiu uma resposta de amor e encorajou Pedro a dizer que ainda tinha uma obra para ele fazer. Qual o sentido disso? Mesmo quando eu e você falhamos com Jesus, isso não nos desqualifica de estarmos integrados no ministério de Jesus aqui na terra. Essa é uma tentação forte. Quando pecamos, quando erramos, a nossa consciência nos acusa. O Espírito Santo trabalha na nossa mente, no nosso coração, buscando nos colocar de novo na rota, no prumo. Satanás aproveita esse momento para nos fazer descrer que há perdão e que podemos novamente ser úteis, ser instrumentos fortes nas mãos do Espírito Santo. É uma luta espiritual extraordinária a cada pecado, especialmente se é um pecado que nos constrange, se é público, se nos expõe, enfim, se é uma reincidência, e se já sofremos isso, estamos sofrendo de novo, etc, etc, etc. A boa notícia é que a graça ainda está disponível e o Senhor ainda não terminou a sua obra em cada um de nós. Essa é uma frase magnífica, não é? A graça de Jesus ainda está disponível e o Senhor ainda não terminou a sua obra em cada um de nós. Eu quero seguir para o comentário da lição que o autor colocou aqui a respeito de Pedro e Jesus Cristo e o seu encontro na praia. Jesus estava decidido a reparar, a restaurar Pedro para que ele seguisse trabalhando no seu ministério. Veja, essa foi a obra do ministério de Jesus, restaurar o ser humano. Restaurou prostitutas, restaurou coletor de impostos, restaurou pescadores de homens que tinham pecados escondidos, pescadores de peixes, que tinham pecados escondidos para que fossem pescadores de homens. Ele restaurou pessoas que eram desprezadas pela sociedade judaica, fazendo sentirem-se pessoas úteis e com dignidade. E Pedro estava com esse tópico na sua personalidade abaladíssimo, mas Jesus, como um excelente psicólogo que é, procurou Pedro para resolver essa questão. Quando eu e você lemos o texto chave de hoje, que está no livro de João, no capítulo 21, a partir do verso 15, eu e você nós vemos esse diálogo, né? Jesus pergunta: Simão Pedro, você me ama? E ele diz: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E aqui no comentário existe um esclarecimento sobre o original desse diálogo. Quando Jesus perguntava a Pedro se ele o amava, Jesus usava a palavra ágape, que se refere ao amor que nasce no coração de Deus, um amor altruísta. Mas Pedro, quando respondia para Jesus, ele usava a palavra fileu, que trata do amor fraternal. E nas duas perguntas primeiras, já que elas foram feitas 3 vezes, a mesmíssima pergunta, Jesus usa uma palavra diferente da de Pedro. Ele usa ágape e Pedro volta com fileu.
E na terceira pergunta, Jesus pergunta para Pedro, usando a mesma palavra que ele estava acostumado a responder. Sim, Jesus pergunta para Pedro, usando a palavra fileu, você me ama? E Pedro diz, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo, usando esta palavra que refere-se ao amor fraternal. Ou seja, Jesus caminhou na direção de Pedro nessa hora. Ele está dizendo para Pedro, Pedro, eu posso receber o seu amor fraternal. Eu vou ficar feliz em receber o seu amor fraternal. Eu entendo, Pedro, que você não tem o amor ágape que nasce no coração de Deus para distribuir, porque você é um ser humano falho, pecador. Mas eu vou ficar feliz demais em ter um relacionamento de amor com você, sendo um amor fraternal, porque a sua natureza pecadora, a sua natureza falha, ela não tem o outro amor para dar, mas tem esse, e esse é genuíno, é sincero. Eu quero recebê-lo sim. Jesus está se comunicando com Pedro agora, na terceira pergunta, na mesma linguagem de Pedro. Ele não está impondo o seu conceito de amor celestial, de amor divino, de amor puro que nasce no coração de Deus para que Pedro se constranja mais uma vez. Não, não é isso. Jesus está dizendo a Pedro, olha, eu conheço você. Eu sei das suas falhas, mas eu conheço as suas virtudes, a sua personalidade. Eu sei o quanto você pode dar por si mesmo e pelo próximo. Eu e você vamos fazer uma parceria extraordinária para salvar milhares de pessoas. Você será um ícone no meu ministério. Jesus estava dizendo isso para Pedro quando conversa com ele usando a mesma linguagem que ele estava usando desde o início do diálogo. Jesus está dizendo, Pedro, vá trabalhar para mim. Seja o mesmo líder que você foi antes da minha morte. Seja melhor do que você foi antes da minha morte. Eu tenho certeza que você vai representar o meu nome de maneira extraordinária, porque agora você aprendeu uma lição muito grandiosa. Sim, que você precisa se esvaziar do seu ego, do seu eu, para que o Espírito Santo o use como um instrumento poderoso na salvação de pessoas. Queridos, a exemplo de Pedro, que negou Jesus e blasfemou e disse maldições, ao exemplo de prostitutas, de coletores de impostos, a exemplo de toda sorte de pessoas que foram rejeitadas pela sociedade judaica, eu e você, com os nossos erros, somos bem-vindos para trabalhar na seara do Senhor. Sim, se há em nós genuíno arrependimento, como houve no coração de Pedro e de todas as pessoas que eu e você conhecemos que Jesus resgatou enquanto esteve aqui em ação no seu ministério, há oportunidade para nós também. É isso que essa lição ensina no dia de hoje. Nós precisamos receber o perdão de Deus, acreditar no perdão de Deus. Nós precisamos nos sentir perdoados dos erros que cometemos ao pedirmos a Deus genuíno perdão pelos nossos pecados. E Ele, de maneira sincera e completa, lançará os nossos pecados no fundo do mar e deles não se lembrará mais. Eu vou encerrando o estudo de hoje por aqui. Muito agradecido porque você esteve comigo para continuarmos nessa jornada de aprendizado sobre a Bíblia. Sim, eu e você podemos e devemos amar Jesus com um amor fileu, um amor fraterno. E Ele sempre, sempre nos amará com amor ágape, que é o amor divino que nasce no coração de Deus. Antes da bênção, convido você que ainda não foi a este canal, nosso canal, para sua inscrição. Vai lá se inscrever no nosso canal. Lições da Bíblia Davi Santos. Marque o sininho, curta o vídeo, deixe o seu like e o principal, que sempre repito aqui, compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você conhece. Deixe o Espírito Santo fazer a obra, você será o plantador e o Espírito Santo vai fazer essa semente germinar no coração de muitas pessoas. Se você gostou desse vídeo, pessoas que você conhece poderão gostar também. Enfim, Deus te abençoe, fica na paz de Jesus. Amém.